Bom demais, cara, que a gente está aqui, né? Para mim é uma alegria a gente poder compartilhar desse tempo. E realmente é muito doido essa reflexão, né? Eu vi quando a Agatha, uma amiga da Agatha, que mandou, né, esse vídeo e pediu para mostrar para mim. E, cara, é muito, muito interessante assim, a linha lógica de raciocínio. E se a gente for só dar uma projeção, né? Justamente a base do raciocínio que a gente tem muitas vezes aqui. Né? Não faço ideia qual era o nível de raciocínio, né, cognitivo que havia ali, né? Entretanto, alguns estudos que o bebê simplesmente sabe, né, que há uma base dentro dele, do serzinho dele ali, né, que não está desenvolvendo uma estrutura cognitiva como nós temos aqui, mas que as coisas que ele vivencia lá dentro estão simplesmente escrevendo no lugar mais profundo do ser dele, e é por isso que pessoas que muitas vezes tiveram questões muito graves na sua gestação, ou não foram quistas pelos pais, ou a mãe teve algum tipo de rejeição dentro dela, isso transfere de alguma forma para aquele bebê e escreve lá no fundo dele, no qual a verdade é que a ciência vai dizer, né, que isso está escrito lá e nós vamos crer, cara, que no final das contas, na medida com que nós conhecemos de verdade o Pai, essas histórias que muitas vezes podem nos dar todas as explicações do porquê a nossa vida está escangalhada, né, a partir da perspectiva do Pai, nós podemos ter clareza, cara, de quanto isso vai construindo toda a nossa identidade e dando propósito para a nossa vida, nos orientando para o caminho. As dores, as lutas, os acertos, tudo isso vai construindo quem nós somos e nos orientando para o caminho. Bom, nesse mês nós estamos falando sobre essa pergunta. Você aprendeu a amar? Pergunta aí para trás de você aí, vira aí para trás aí, porque olha bem no olhinho da pessoa, assim, ó, do lado, fala assim, ó, você aprendeu a amar? Você tem certeza, cara? Tem a certeza que aprendeu a amar, cara? É uma pergunta desafiadora, né? Essa pergunta, você aprendeu de fato a amar, né? Eu queria que você se imaginasse. Semana passada nós começamos a falar sobre isso, baseado no texto de 1 Coríntios 13, e eu queria que você se imaginasse, mais ou menos naquela parábola que a gente começou semana passada falando. Imagina você chegando diante do Pai e acabou a vida, aí você descobre que talvez, assim como era uma hipótese, por exemplo, haver vida após o parto, né, vamos supor que há vida após a morte. De verdade. Uma suposição simples. E aí você chega e talvez esse Deus que a gente diz ser real, vamos supor que ele seja real de verdade. E aí você estando frente a frente com ele, você para com ele e ele vai falar sobre a sua vida. Pensa. Aí ele abre aqui uma janela aqui do lado, uma telinha aqui do lado para você e começa a mostrar para você uma vida tremenda, uma vida incrível, cheia de dores, cheia de alegrias, cheia de histórias, cheia de coisas que de fato fizeram aquela vida fazer sentido. E os olhos dele vão brilhando conforme vai mostrando para você, e o seu coração vai palpitando, 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 e você vai ficando assim, cada vez mais movido e olhando assim, cara, você acabou de chegar lá e aquilo ali fica uma crise dentro de você, assim, meu Deus, sabe aquela memória que você tem, que às vezes parece que você não tem? Já teve essa sensação? E aí você tá lá com essa memória acontecendo, e você assim, tipo, meu Deus, mas sou eu ali, eu vivi isso, olha que incrível, mas lá dentro parece também que não tem a memória, mas esse negócio palpitando, e os seus olhos vão se enchendo, até que do nada ele simplesmente faz assim, ó, a telinha vem, se fecha. E ele olha para você e fala, pois é, essa é a vida que eu sonhei para você. Incrível, não? Mas eu infelizmente tenho algo desafiador para te dizer. Não foi essa vida que você viveu. Porque você deliberadamente escolheu viver outra. Viver a vida segundo a sua vontade, exatamente do teu jeito,
E eu permiti que você vivesse. E não só permitir que você vivesse essa vida, como vou permitir que você viva ela para sempre. Imagina que desafiador. Ou imagina você chegando na frente do Pai e você vindo com diversas coisas que você realizou e fez nessa terra. Muitos projetos, muitas realizações, muitos feitos, muitos pratos de comida mesmo você ofereceu. Muitas vezes você foi na igreja e orou e adorou a Deus e fez um monte de coisas. E você chega lá na frente do Pai com aquele coração transbordando, assim, na expectativa de que Ele vai olhar e vai fazer perguntas para você sobre essas coisas. E que vai te mostrar essa tela sobre tudo que você fez e viveu. E ao invés dele mostrar essa tela para você, ele, em vez de falar sobre tudo isso, ele diz, olhando bem no fundo dos seus olhos: e aí? Você aprendeu a amar? Você foi fiel? Sabe, essa pergunta é uma pergunta desafiadora, se você for realmente honesto diante dela. Nós temos aprendido a fugir das dores, fugir do que nos desconforta, de pensar coisas que às vezes nos tiram desse lugar, né, que nos colocam muitas vezes nesse lugar de tensão. Por causa das questões emocionais, a gente tá se tornando uma humanidade fragilizada emocionalmente. E aí a gente não quer pensar coisas que tantas vezes são tão desafiadoras. Mas a verdade é que também, se a gente não parar em momento nenhum para refletir sobre o sentido da nossa vida, sobre o que a gente está fazendo agora, por que nós estamos aqui, sobre onde que eu gasto a minha agenda, gasto o meu tempo, gasto o meu dinheiro, gasto as minhas relações, gasto o meu foco, se a gente não permitir, cara, ser colocado em xeque diante dessas coisas, talvez nós vamos chegar lá na frente. E, cara, a gente pode ter investido o nosso tempo em algo que seja tarde demais, porque é a única coisa que não volta. Você perder R$1 milhão aqui, você ainda pode reconquistar. Se você, talvez, perder algum projeto, um evento, um lugar, você vai possivelmente ter a oportunidade de vivenciar essas coisas de novo. Agora, a única coisa que não volta mesmo é o tempo. O tempo realmente não volta. E às vezes nós estamos fazendo perguntas completamente diferentes do que as perguntas que nós deveríamos de fato estar fazendo aqui. Muitas vezes os nossos olhos estão se incomodando com aquilo que às vezes não deveria estar se incomodando aqui, enquanto os nossos olhos, a nossa atenção, o nosso coração, toda a nossa energia deveria estar sendo colocada na direção dessa pergunta. Você aprendeu a amar? Você de fato foi fiel a essa voz, ao sentido da vida de verdade? Sabe, meus irmãos, em 1 João 4,7, se você quiser colocar, ligue. 1 João 4,7 diz assim, olha que eu vou ler lá com vocês. Vocês vão ler aí, bota na NA, Gui. 1 João 4,7. Estão comigo? Amém? 1 João 4,7. Tá lá? Muito bom. Obrigado pela sua velocidade. Tá. Eu vou começar a ler aqui, daí depois você coloca. 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Diga assim, o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, pode continuar repetindo. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Repete comigo. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora não precisa repetir, só segue aqui lendo comigo se já estiver ali. Nisso, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato
de que, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Diga assim comigo, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. Diga assim como ele é, nós também somos nesse mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós, porém, amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém quiser dizer, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, este é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento dele temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Um texto quase sem precisar de explicação, né? Basta só a gente interpretar um pouco no português, a verdade, né? Mas a verdade, meus irmãos, esse texto aqui ele é tremendo, porque Deus é amor, cara. E eu vou fazer uma afirmação contrária: o amor não é Deus. Por quê? Porque muitas vezes, quando dizemos o amor é Deus, nós confundimos o sentimento, a sensação, como o nosso Deus. E esse sentimento é o nosso ventre. Agora, Deus é amor. Sendo amor, altera nossos sentimentos, que altera o nosso comportamento, que vai alterar necessariamente o ambiente onde nós estamos. Logo, se eu amo a Deus e Deus é amor e Ele está tendo dado o seu Espírito e o Espírito dele está em nós, agora é impossível dizer que amo a Deus e não consigo amar o ser que está na minha frente. Não me importo com o ser que está na minha frente, não me importo com a realidade dele, só penso, por exemplo, em mim. Deus é amor, e o amor, ele é a única coisa que não é autocentrado. O amor é dar, o amor é oferecer, o amor é entregar, visto que o amor não é o que nós demos a ele, mas sim o que ele deu a nós e nós agora damos uns aos outros. Tendo vista que se nós permanecemos nesse amor, nesse perfeito amor, não há medo, porque no perfeito amor lança fora todo medo. Por que não há medo? Muito simples, porque o medo só está no lugar onde não há amor. Onde não há amor, vão haver ações que não são condizentes com amor. Logo, nesse lugar vai gerar ansiedade, angústia, insegurança, vazio, projeção de expectativas, e nesse lugar aqui é onde nós não fomos aperfeiçoados no amor. Na medida que nós vamos sendo aperfeiçoados no amor, nós vamos perdendo o medo. E não vai se tornando, por exemplo, irreverente, se tornando irresponsável, porque tem gente que diz, eu não tenho medo, né? Mas, na verdade, isso aqui é só medo travestido de coragem, porque o medo não está tentando salvar a si mesmo. Basta você pensar, se a minha ação, que tem o nome de coragem, é a tentativa de salvar a mim mesmo, me livrar de alguma circunstância, a natureza disso é medo. Agora, existem duas formas de manifestar o medo, tanto na hipertrofia quanto na atrofia. A atrofia, por medo, a pessoa se guarda, se fecha. Na hipertrofia, por medo, a pessoa se põe, coloca, vai na frente. Óbvio, é muito mais fácil chamar de medo aquele que se atrofiou do que chamar de medo aquele que foi para frente. Só que a verdade é que o medo, na verdade, tenta salvar a si mesmo. E o perfeito amor não se move para tentar salvar a si mesmo, porque ele não está tentando mais se salvar. Já está salvo. Porque o amor não consiste no que nós damos para ele, mas sim daquilo que ele nos deu.
Acabou. Presta atenção. Lá no texto de 1 Pedro 2,3, tá fazendo sentido para vocês, irmãos? Sim. 1 Pedro 2,3 diz assim. 1 Pedro, que eu falei? 1,23, desculpa. 1 Pedro 1,23. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido, você puder repetir essa parte, com vista ao amor fraternal não fingido. Olha que poderoso que ele está falando aqui. Existe um tipo de amor fraternal, cara, que consegue ser fingido. Você já teve experiência, algum tipo de relação que parecia, cara, que aquele amor fraternal não era tão verdadeiro assim, que parecia as ações, a atividade, mas na hora que aproximava o cheiro, parecia que não era amor. Não comunica amor. Sim, amor é ação, sem dúvida nenhuma, mas nem toda ação é amor, gente. Há ações que elas podem ter aparência de amor, ser o que o amor faria, mas não vai conseguir comunicar o amor. E essa que é a coisa grave da diferença entre a religião e a vida verdadeira. A religião, ela consegue te formar um papagaio que faz um bando de ação em nome do amor e é tudo certinho, bonitinho. Só que não tem cheiro, não comunica. E nós fomos feitos por causa desse amor. Olha o que está escrito aqui. Mas vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra a qual ele é, a qual vive e permanece. Presta bem atenção, Deus é amor, gente. Sendo ele amor, ele envia uma semente para plantar dentro de nós, dessa terra aqui. Essa semente de amor tem poder de, na medida com que ela é fecundada dentro do nosso ser, dar forma em nós a exata imagem da natureza que aquela semente carrega. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Deus é amor. E ele, sendo amor, ele tem um sêmen no qual gera a vida. Todas as coisas nessa terra só dão forma dão forma à exata medida da semente no qual elas recebem. A semente que nós recebemos dele é uma semente de amor, é um sêmen de amor que vai ser fecundado dentro de nós. Essa semente de amor, na medida com que é fecundada e amadurece dentro de nós, ela vai dar uma forma natural de amor, sem esforço nenhum. E o que ele está dizendo? Deus é amor. E a semente no qual vocês foram gerados é amor. Logo, na medida com que vocês passam a amadurecer dentro desta semente, o amor começa a ser evidente em vocês. E a semente que vocês receberam não é uma semente corruptível, é uma semente incorruptível. Logo, se eu odeio meu irmão, o que significa, gente? Que não tem amor. Se não tem amor, talvez a semente que eu estou vivendo não é de amor. Só tem uma solução para esse tipo de coisa. Morre. E se eu nascer de novo? É por isso que se não morrer e nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, a gente pensa castelos, né? Um rei em cima de um trono, né? Muros, a gente pensa soldados, tanto que até a galera fala assim, soldados do reino de Deus, né? Não é verdade? Não fala isso, assim, o evangélico gosta dessas paradas, né? Exército da salvação, tal, pá, né? Só que o reino de Deus é possível. Tem um texto que diz que muitos perguntarão, onde está o reino de Deus? Alguns dirão, o reino de Deus está lá. Não, o reino de Deus está aqui. As pessoas ficam procurando a imagem que está dentro do coração delas do que é um possível reino. Mas Jesus disse, mas o reino de Deus está em vós. A verdade, meus irmãos, é que talvez o reino de Deus ele se pareça pouco com castelos, com hierarquias, com tronos, com soldados, exércitos, com muros, e pareça-se muito mais com uma mesa de uma família de irmãos sentados ao redor do pai, abrindo mão do seu direito e assumindo a responsabilidade um do outro, derramando amor. Vivendo na direção um do outro. Porque a palavra Basileia, que é a palavra reino,
ela significa domínio do rei, ou seja, aquilo que está sob o domínio do rei. Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, a primeira palavra que ele fala quando começa o ministério dele diz, é chegado o reino dos céus. E depois, quando vai passando o tempo, ele começa a falar, arrependam-se, pois está perto o reino dos céus. Fica meio confuso, é chegado ou está perto? Tem alguns teólogos que dizem, é nenhum, nem outro. Já é e ainda não. Por que Jesus faz essa afirmação, na minha opinião, é chegado o reino dos céus com tanta propriedade? Porque quando ele está dizendo é chegado, ele não está dizendo de uma expectativa que vai acontecer. Ele está dizendo de forma deliberada sobre uma realidade de um reino que já começou no menor pedaço de terra. Porque o que é o reino? É o domínio de um rei sobre um pedaço de terra. Jesus era o menor pedaço de terra que estava agora sobre o domínio de um novo rei. E ele dizia para você, arrependa-se, pois está por vir o reino dos céus. Porque na medida com que você se arrepende, se sujeita, recebe a semente do Espírito, você passa a estar sob o domínio deste novo rei. Sobre esse novo espaço de terra. E assim como uma grávida fecundada passa a ter novos desejos, ter novas vontades. Já percebeu como uma mulher grávida começa a ter vontades que ela não tinha antes? Todo mundo que é fecundado pela semente do reino dos céus, passa a ter vontades que antes não tinha, gente. Passa a ter desejos estranhos que antes não tinha. O único desejo que nós temos, ele normalmente é resultado da natureza que nós carregamos. Logo, se o único desejo que eu tenho é de xingar, fofocar, pensar mal do meu irmão, ter ciúmes de todo mundo, achar que está todo mundo contra mim, qual é a natureza que eu estou carregando? Nesse lugar pode haver dois lugares. Eu preciso de arrependimento, morte, para nascer de novo, ou tendo nascido de novo, eu preciso de amadurecimento. Porque uma semente, assim, quando ela nasce, ela ainda não está madura, ela precisa ser desenvolvida até que ela dê fruto no tempo certo. Presta atenção, lá em João 15,16, coloca lá, Gui. João 15,9, desculpa. João 15,9. João 15,9. Eu vou seguir aqui, daí você coloca ali, tá? Vocês estão comigo? Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Isso aqui é Jesus falando. Permaneçam no meu amor, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E aí ele segue dizendo, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu ordeno. Já não chamo vocês servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Presta atenção. Deus é amor. Pensa Deus como uma árvore. E ele é amor. E ele envia uma semente. Essa semente que ele envia é uma semente incorruptível no qual precisa ser plantada dentro de nós. Na medida que nós nos arrependemos da condição que nós estamos, porque ele não vai invadir ninguém, e aceitamos que essa semente seja plantada lá no lugar mais profundo do nosso ser, essa semente começa a ser, ela é germinada, e depois ela começa a crescer e a amadurecer e dar fruto.
Muitas pessoas, quando vão pensar nesse fruto aqui, elas pensam no fruto atividade. Enquanto, na verdade, a Bíblia gasta pouco tempo falando de fruto atividade. Enquanto, na verdade, aqui, fruto que ele está dizendo é fruto, evidência, natureza de Deus manifesta, expressada. O texto diz, cara, que Jesus nos deu uma semente incorruptível de amor, e essa semente ela foi dada não porque nós o escolhemos, mas porque ele nos escolheu. E ele nos escolheu não é para qualquer coisa, ele nos escolheu para que a gente dê fruto, e esse fruto permaneça. Por exemplo, pensa aqui, há uma diferença entre poder e autoridade. Nem todo mundo que tem poder necessariamente tem autoridade. Mas todo mundo que tem autoridade, inevitavelmente, vai ter poder para executá-la. Às vezes, alguém que não tem natureza, pensa assim, por exemplo, tem uma frase que é muito legal, nem tudo que reluz é ouro, não é verdade? Ela tem poder para ser ouro, não tem? Tem luz de ouro, tem cara de ouro, tem aparência, dá até para botar num colar. Você pode até ser roubado, mas na hora que derreter é ouro, gente. Vai dar e pensa, a gente só pensa ouro joia, não é verdade? Ouro joia só serve, tanto faz no final das contas ouro joia, se ele é ouro brilhando ou se ele é semijoia brilhando. Seja bem honesto, é verdade. Tanto faz, não é? Assim como um brilhante. Um brilhante brilhando no ouvido e um diamante brilhando no ouvido muda alguma coisa no final das contas? Pouco, não é? Agora pega o metal brilhoso só e coloca como componente para formar um computador e pega o brilhante, que não é diamante, e coloca ele para cortar metal duro. Vê se vai cortar. Sabe por quê? Porque eles têm poder, mas não têm autoridade. Eles não têm constituição para fazer o que eles foram chamados para fazer. E muitas vezes, gente, a gente está acreditando que só porque a gente tem aparência, nós vamos poder realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração ou nós entendemos que nós temos que fazer. Mas se você não tiver natureza desenvolvida, não adianta nada você sair fazendo. Você precisa que o Senhor gere em você isso. E aí sim, quando realizar, aquilo de fato é eficiente e eficaz. Resolve. Em Gálatas 5, se você puder abrir lá, Gui, Gálatas 5, 16. Estão comigo, gente? Sim. Gálatas 5, cadê? 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo de uma pessoa que acabou de nascer de novo, uma pessoa que recebeu a semente incorruptível do Cristo. Essa pessoa, ela tinha antes a semente corruptível, a semente que não tem expressão de amor, mas na medida com que ela morre e recebe essa nova natureza, que ela se arrepende e recebe esse sêmen celestial, ela agora tem uma liberdade de escolher entre a semente corruptível e a semente incorruptível. Agora é realmente livre para dizer não para aquelas vontades que antes a dominavam, e agora ela consegue dizer não e sim para outras coisas que o seu ser começa a pulsar e inclinar. Quando as pessoas nascem de novo e começam a amadurecer nesse processo de novo nascimento, começa a ter vontades antes que você falava assim, cara, eu nunca me imaginei tendo esse tipo de vontade. Às vezes a gente não consegue nem provar muito se Deus é real. Eu não entro em discussão com alguém que diz que Deus não é real. Agora, eu sei dizer uma coisa para você. Eu era um lixo, eu era um nada, e agora sou uma pessoa que me importo de verdade com as pessoas. Eu vou usar um palavrão aqui, nem sei se vou usar, mas gostaria de usar. Mas a palavra que mais usava na minha boca para poder representar o que eu pensava sobre as pessoas é que se...
Exploda. Mas falava de um jeito menos polido. Porque era o que o meu coração pensava sobre as pessoas. E eu pensava isso de verdade. Ah, se não quer vir, não vem. Se não quer fazer, não faça. Se não quer viver, não viva. O problema é delas. Eu não me importo com o que elas pensam. Cara, bicho, eu me importo pra caramba hoje. Isso não muda a minha identidade, o que elas pensam. Eu continuo sendo quem eu sou, mas eu continuo me importando com elas. Eu continuo olhando para as cadeiras e falando, cadê elas? Eu continuo passando pelas relações e pensando, Senhor, o que está acontecendo com essa pessoa? Ah, mas foi má escolha dela. Cara, eu continuo ardendo. Eu continuo me entristecendo. Antes eu fazia tudo para aparecer, tudo para me salvar, tudo para dar certo, tudo para ter sucesso. Quem me conheceu antigamente, eu era uma patrola que atropelava todo mundo só para realizar os projetos intensos que estavam no meu coração e deixava quem precisasse para trás porque não queria vir. Quer vir? Muito bem, aquele negócio, águia anda com águia, eu não falava isso, mas eu era assim. Eu não acreditava que quem se comportava com galinha só estava se comportando como galinha porque não sabia ainda que não era águia. E abandonei um monte de gente. Mas o Senhor entrou no meu coração numa noite. Transformou minha história. Me transformou tanto, cara, que eu me tornei crente. A coisa que eu tinha mais pavor da vida de ser. Achava esse negócio de Jesus Cristo, cara, esse negócio de igreja, esse negócio tudo piegas, esse negócio tudo só para poder dominar o povo. Mas eu fui ferido por causa do amor dele. Que me transformou. Que me ensinou a amar. Sabe quando que eu descobri que eu estava aprendendo a amar mesmo? Quando eu precisei perdoar. Imperdoável. Quando eu fui perdoado. O imperdoável. Deus é amor, cara. E como semente incorruptível, plantou esse amor dentro de nós. E ele disse, não vos deixarei órfãos. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou deixar vocês vazios. Em Eclesiastes diz que Deus plantou dentro de nós um vazio do tamanho do eterno. Em Gálatas 5, ele diz assim, olha o que está escrito aqui. 5:16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, ou seja, não serão escravos dessas vontades que nos dominam tantas vezes. Não é porque é pecado religiosamente algumas coisas não, gente. É que assim, ó, por exemplo, se eu der valor ao desejo da minha carne latente por ser homem, eu não constituo o marido que eu preciso ser e nem a família que eu preciso gerar. O que eu vou fazer? Vou gerar uma família vazia. Logo, esse desejo é bom? Ficar apaixonado é bom, não é? Agora, imagina, você ainda casado, você acha que depois que casar, você deixa de poder acontecer alguma coisa do tipo? É óbvio que não, gente. Mas se eu obedeço o Espírito de Deus, ele me preenche, eu não preciso mais obedecer o desejo da carne, que vai destruir com a minha vida. Quantas famílias estão sendo destruídas por homens que parecem nenéns e não conseguem sucumbir com o desejo que a carne deles manda eles fazerem e ainda diz, vou ser feliz. E em nome de eu ser feliz, eu vou ferrar com a vida dos meus filhos. Com a vida das pessoas ao meu redor. Por exemplo, se eu decido ser feliz, não que eu não sou feliz no meu casamento, mas você está entendendo, gente? Se eu decido ser feliz, eu ferro com a vida da minha mulher, ferro com a vida do meu filho, da minha filha, e com a vida de todos aqueles que, ao olhar para a nossa vida, falam assim, cara, eu gostaria de ter um casamento como esse. Fundamento desmorona, gente. Percebe o temor da parada? Não é porque é pecado, não, cara. É porque destrói tudo.
O orgulho, a vaidade, a altivez, os ciúmes. O ciúmes divide famílias inteiras. O ciúmes tira relações que eram do bem, bênção, por causa de competição, e faz as pessoas simplesmente se separarem e caminharem pensando somente em si e se defendendo de algo que talvez nem precisa se defender. A vaidade, a amargura, muitas vezes está nos destruindo porque nós estamos sendo cheios de um monte de coisa que é o que não deveríamos estar sendo cheios. Olha o que está escrito aqui em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria... Vamos ler comigo aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos repetindo de novo. Mas o fruto do Espírito é amor. Diga assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, presta atenção. Deus é amor. O amor dele é plantado em nós por causa de uma semente. Para todos aqueles que desejam se arrepender e se entregar como terra debaixo dos pés da figueira. E essa semente é plantada em nós. E ao amadurecer vai dar um fruto. E o nome desse fruto é o quê? Se ele é amor, vai ser qual fruto, gente? Amor. E eu gosto de pensar como que o amor é a própria semente que é plantada pelo Espírito dele ao entrar dentro de nós. E aí é como se fosse cascas de uma cebola ou como se fossem, como é que é o nome que eu posso dizer? Camadas de um fruto que é constituído por camadas. E essas camadas são completamente interdependentes e complementares umas às outras e são progressivas. Não sei se você entendeu isso. Como a primeira parte lá dentro, o lugar mais íntimo dela, no centro, que preenche, é amor. E aí logo em seguida o que vem é alegria. Tendo alegria completa, vem o quê? Paz. Na medida com que a paz é completa, longanimidade, paciência. Conforme a paciência completa, benignidade, capacidade de ter desejos bons pelas pessoas. Não se mover por comércio. Não se movendo mais por comércio, as suas ações refletem aquilo que você é. Bondade. Sendo bom, fidelidade, porque agora você é completamente fiel à natureza que você tem. Fidelidade, agora mansidão, você não precisa mais lutar por aquilo, você não precisa, você é ensinável, manso, gentil, fácil de lidar. Manso e gentil, o que você tem lá fora? O que as pessoas veem na parte mais externa do fruto? O que vê? Domínio próprio. Logo, o amor a parte mais interna e o domínio próprio a coisa mais externa. O amor a parte mais invisível, o subjetivo, que ninguém toca, só toca a partir do quê, gente? Domínio próprio. Você sabe quando que o teu filho vai tocar em amor na vida dele? Quando você conseguir se dominar suficientemente para não dar voz à sua natureza caída e simplesmente decidir viver aquilo que o amor viveria. Aí ele vai tocar no amor. De fora para dentro. Domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, paz, alegria. Faz sentido para vocês, meus irmãos? De verdade? Nós estamos falando essa semana sobre sermos cheios do Espírito. E nós vamos falar as próximas semanas justamente sobre o fruto. A pergunta, você aprendeu a amar? Como é que a gente pensa se a gente aprendeu a amar? Eu acho que esse caminho é um caminho bem legal da gente poder
pensar se nós temos aprendido a amar. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, o amor não age por performance, que é o que falamos semana passada. O amor precisa ser de verdade. Então, de verdade, chega de tentar ser alguma coisa que você não é. E deixa vir para fora aquilo que talvez você está sendo mesmo. Vai ser corrigido, vai doer para todo mundo, mas talvez você vai para o arrependimento o mais rápido possível. Então a gente não está tentando ensinar aqui bons comportamentos para você ficar domesticado, mais sociável e poder viver melhor. Vai ser melhor para todo mundo se você fosse só domesticado. Mas não vai ser bom para todos nós. Não vai expressar o amor. Vai ficar só de teatrinho, todo mundo fazendo bonito. Mas na medida com que o amor entra em você, a primeira evidência que vai acontecer é preenchimento, alegria. A palavra alegria é diferente de felicidade. Muitas vezes nós estamos entendendo felicidade a mesma coisa que alegria. Enquanto, na verdade, felicidade é um estado momentâneo. E alegria é uma constituição no qual o nosso ser fica depois de ter sido plenamente cheio, porque a palavra alegria vem da palavra estar contente. Contente vem de quê? Contentamento. Filipenses 4, vamos ler aqui, lê aqui comigo. Filipenses 4, 11. Estão me acompanhando? Sim. Glória a Deus. Filipenses 4. Filipenses 4, 11. Olha o que está escrito aqui, gente. Presta atenção aqui comigo. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você puder repetir esse texto, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que ele segue dizendo. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto em estar alimentado como em ter fome. Tanto em ter abundância como em passar necessidade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Presta atenção. A alegria é algo no qual nós podemos aprender. O apóstolo Paulo disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Como é que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação? Às vezes, nós não estamos aprendendo a estar contentes em toda e qualquer situação porque nós simplesmente não nos permitimos passar por toda e qualquer situação. Ou porque ao passar, os nossos olhos ou o nosso coração está conturbado demais para que ao olhar nós vejamos. Muitas vezes, ao ouvir, a gente escute. Você já parou para pensar? Já teve alguma sensação de estar num lugar que está tipo aquela voz de rádio? Ou uma pessoa está falando na tua frente e parece só voz de rádio? Ou seja, você ouve, mas não escuta. Você ouve e não entra dentro de você. Muitas vezes nós não estamos aprendendo, estamos deprimidos, estamos vazios. Por quê? Porque, cara, a gente está desatento demais. Porque nós estamos distraídos demais. Presta bem atenção. Você gostaria de ser alegre, não é verdade? De estar alegre, não é verdade? Não tenho dúvida nenhuma. Alegria é contentamento. Contentamento é preenchimento por completo. Beleza? Sendo com preenchimento por completo, pensa nessa lógica. Eclesiastes diz que Deus plantou em nós, colocou em nós um vazio do tamanho do eterno. Pensa, qual é o tamanho desse vazio? Eterno. Vamos ver, não é? O que a gente está tentando fazer para preencher esse vazio? Por causa do nosso medo, por causa da nossa orfandade. Por a gente não conhecer a verdade. A gente fica tentando pegar um monte de coisas e colocar dentro de nós para preencher esse vazio. Aí eu coloco o quê? Uma relação nesse vazio, eu coloco o quê? Uma afirmação nesse vazio, um elogio nesse vazio, eu coloco um bem nesse vazio, eu coloco sucesso nesse vazio, eu coloco sexo nesse vazio, eu coloco um monte de coisa nesse vazio. Quantas coisas vão precisar ser colocadas dentro de nós para preencher um vazio que é infinito? Quantas? Quantas? Infinita. Você vai continuar colocando lá e no final de ter colocado, enquanto está colocando, você tem a expectativa de que quando tiver colocado, você vai estar cheio. Mas depois que colocou, entrou lá dentro, o que vai acontecer? Vazio. Não mudou nada. Só que o problema é que é mais grave tudo isso.
Porque você poderia pensar assim, mas é só isso, só uma tentativa que não chega em lugar nenhum. O problema é que, qual é o tamanho de Deus, gente? Infinito. Deus é tudo. Quanto de espaço Deus precisa para ocupar alguma coisa? Se ele é infinito, ele precisa de quanto? Tudo. Pensa num pote que tem uma tampa. E aí, nessa tampa, você decide colocar algumas coisas ali na bordinha dela. E o tamanho dessa tampa é infinito. Você pode colocar quantas coisas ali na borda? Quantas? Tendo posto essas coisas na borda, agora você tem uma tampa que é perfeitamente para encaixar nela. Vai caber? Percebe a gravidade da coisa? Essa é a gravidade. E tem gente que está dizendo assim, mas eu não me sinto contente. Vivo frustrado. Tenho lutado gravemente contra os ciúmes. Tenho lutado gravemente contra o orgulho, a vaidade, contra a amargura. Então, tal irmão fez isso, aquela pessoa fez aquilo, falou mal de mim, e isso tudo vai me ferindo, vai me machucando. Hebreus 12 diz, não deixe que nenhuma raiz de amargura brote de maneira com que contamine a muitos. Quando a amargura entra no seu coração, ela não contamina só o seu coração, ela vai contaminando as pessoas ao seu redor. Porque você começa a ficar amargo. Por que isso vai acontecendo? Porque não tem espaço para que o Senhor preencha completamente você. Não tem segredo, gente. Olha o que está escrito aqui, lá em Tito 2. Mas Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, amém? Graças a Deus. Estão comigo, acompanhando? Abre lá, Tito 2. Tito 2, 11. Olha o que está escrito aqui. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Salvação a quem, gente? A todos. Isso significa o quê? Que há salvação para quantos? Todos, gente. Mas olha o que ele diz. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e impiedosa. Presta atenção, a graça está disponível para todo mundo, gente. É para mim, é para você, é para o mendigo ali na rua, é para a prostituta ali no canto, é para o cara mais rico que tem, é para o mais pobre que tem, é para o cara que abusou de uma criança, é para todos. Mas ela nos educa. Paulo falou o quê? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quem ensinou a ele? A graça, gente. Você sabe quem é a graça? A graça é o Espírito de Jesus fluindo dentro de nós. É a força vital que carrega uma semente para transformar terra na árvore no qual o DNA dela tem. Por exemplo, aqui tem terra, não é verdade? Isso aqui é uma planta. Se eu pegar e dissolver essa planta, esmagar ela toda, olhar no microscópio, o que eu vou ver? Possivelmente carbono é uma das coisas. E ali dentro tem uma lagarta, que eu botei a mão. Tem medo? Não, mas eu botei a mão e segurei nela. Eu olhei e falei assim, é uma planta, o que ela tem? Mas na verdade é uma lagarta. Se eu pegar aquela outra planta ali e de esmagar e dissolver, o que ela vai ser? Possivelmente muito parecida. Se elas duas se decomporem, o que elas vão virar? O que elas vão virar, gente? Terra, não é verdade? Então elas duas são o quê, no final das contas? Terra. Agora, na hora que eu planto uma semente nela, o que faz a semente fazer aquela planta ser desse jeito e essa planta ser desse jeito? Qual é a diferença? Oi? Todas as duas foram cultivadas. Qual que é a diferença de uma planta para outra? A semente, mas os dois são semente. Por que nessa aqui fica desse jeito e naquela ali fica daquele jeito? Porque dentro da semente tem um DNA, uma informação. Logo, a planta é exatamente o resultado da informação que tem dentro da semente. A semente educa essa terra da forma, a planta que ela deveria ser. A graça educa essa terra a da forma que ela deveria ser, tendo renegado a impiedade e as paixões, para que vivamos de forma sensata, justa e piedosa.
Diga assim, para eu ser cheio, é necessário renegar e viver. Sabe o que está acontecendo, gente? Muitas pessoas estão só renegando. Você sabe o que é renegar? Renegar é mais ou menos assim, ó. Ah, beleza, cara. Ah, roubar, matar, ter ciúmes, falar mal da pessoa, tá entendendo? Tem aquele pecado assim, da tentação, do homem com a mulher, da mulher com o homem, o dinheiro, a mentira, a manipulação, por exemplo. E aí tá aqui assim, ó, a beirada aqui, ó, do pecado. Tá aqui a beirada do pecado. E aí assim, ó, eu tô só renegando aqui assim, ó. Ah, eu não vou cair lá. Aí eu não vou cair lá. E aí fica assim, ó, o tempo todo aqui assim, ó. Sabe a pessoa que tenta vencer um pecado e parece que passa anos lutando com a mesma tentação e a luta nunca vence? É sempre aquela mesma vida lascada e você passa anos depois, você encontra a pessoa cai nos mesmos pecados, sempre. Você sabe por que isso? Só vive renegando as paixões e a impiedade. Logo fica aqui assim, ó, o foco dele tá onde sempre? Em que lugar que o foco dele tá? Pecado, cara. Tendo renegado as paixões, vivamos. Só que tem gente também que fala assim, é a graça de Deus, eu vou só viver conforme eu quiser, tá ligado? E aí tenta viver. Só que assim, ó, vive. Mas a vida, sabe aquela pessoa que parece que vai construindo em degraus e aqueles degraus vão subindo, mas vão caindo, o chão, parece que o chão vai caindo? Ou a pessoa que deita num colchão e tá morrendo de frio e aí tenta cobrir a cabeça e quando cobre a cabeça o cobertor é curto e fica os pés de fora? É mais ou menos isso, cara. São as pessoas que falam assim, a graça de Deus vai me capacitar, eu vou viver. Sabe qual é? Só que, cara, vive, mas assim, ó, vive caindo na masturbação, vive olhando pra todo mundo, vive mentindo, aquela é só uma mentirinha, vive manipulando, mas é só manipulaçãozinha. Vive negociando a vida. Mas eu vivo, eu amo Jesus. Jesus é a primeira coisa da minha vida. Calça curta, gente. Quer viver, mas não renega. Tendo renegado as paixões, vivamos. Na medida com que a gente renega e decide viver, a graça vai nos educando, nos fortalecendo, nos preenchendo, para que a gente possa viver de forma justa, piedosa e coerente. Sabe o que é coerência? Coerência é a natureza que Deus colocou em nós. Ação como resultado da natureza. Justa, a vida toda começa a se encaixar e funcionar. Piedosa, sabe o que é piedosa? É um senso de sagrado para todas as coisas. Senso de sagrado. Efésios 5 diz assim, não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando salmos e hinos, falando entre vós, dando graças a Deus. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Mesma coisa. Não embriaguem, enchei-vos. Diga assim comigo. Não embriaguem, enchei-vos. Você percebe, gente? O vazio de alegria, contentamento faz a gente buscar o quê, gente? Quando bebe um goró, fica o quê? Quando a pessoa começa a beber no início, começa a ficar alegre. Ih, tá alegrinha. Ih, ficou soltinho. Acorda no dia seguinte com o quê, às vezes? Dor de cabeça, arrependimento, falta de memória. E ainda custa caro. Beleza, às vezes alguém pode até pagar pra você. Mas normalmente você não se alegra muito das coisas que você comete, depois você começa a ficar muito alegre. É pecado beber, gente. Agora, é uma lástima se você está buscando a sua alegria na embriaguez. E a embriaguez, ali, na minha opinião, não está falando só do vinho, não. Ele está falando de tudo no qual nós buscamos alegria. Às vezes a gente busca alegria no sexo, busca alegria no Netflix, busca alegria na aprovação, busca alegria numa pessoa. Quer ver? Se você busca uma alegria numa pessoa, se der problema com aquela pessoa, acaba a sua alegria, tua alegria está naquela pessoa. Você pode ficar triste. Dentro da alegria cabe tristeza, cabe felicidade. É óbvio, se você tiver um filho fazendo algo certo, você fica feliz. Se ele fizer algo errado, você fica triste. Mas se acabou a alegria, fica vazio. Você precisa de logo algo para poder completar aqui.
É uma droga. Só que não tem como ser cheio do Espírito se embriagando. É um ou outro. Não embriaguei-vos, enchei-vos. O texto de Filipenses diz, alegrem-se, repito, alegrem-se no Senhor. Você sabe, encher, estar contente é uma ordem, não é uma ação passiva. Tem gente que está achando que vem aqui e vai assim, eu vou ser cheio do Espírito de Deus. Eu vou ser cheio do Espírito de Deus. Não, gente. Ser cheio é uma atitude proativa, como fruto de ter sido nascido de novo. Não é força do próprio braço, mas é uma atitude de quem sai do lugar. Assim como também ser cheio não é uma atitude pessoal sozinha. O texto diz assim, enchei-vos. Quando diz assim, enchei-vos, tá falando de quê, gente? Pensa, enchei-vos. Enchei-vos. Tá falando de encher ou de encher? Seja bem honesto. Enchei-vos do Espírito Santo. Tá falando de eu ser cheio ou dos outros serem cheios? Você percebe como a gente pensa em ser cheio? Não é verdade? Enchei-vos. 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 Chegou minha hora de acabar, né? Tô acabando. Quando traz o copo d'água pra mim é que eu tô falando demais. Eu tô acabando, tá, gente? Aleluia. Glória a Deus. Tá resolvendo ali. Diga assim, enchei-vos. Irmão, assim como encher não é uma atitude passiva, ela também não é uma atitude autocentrada. Não tem como ser cheio sozinho. Porque o texto diz lá, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos, com ações de graças e louvores espirituais. Sujeitem-se uns aos outros. Sabe como é que você é cheio? Quando vocês beberem dessa água, fluirão um rio de vida. A gente pensa normalmente ser cheio como um balde, não é verdade? Mas não é um balde, é uma mangueira. Como é que uma mangueira enche? Como é que enche a mangueira, gente? Você liga a fonte e aí a mangueira vai fazer o quê? Jorrar, cara. Irmão, você aprendeu a estar contente? A alegria, ela não é só preenchimento. É transbordar. Contagiante. A alegria transforma os ambientes onde nós estamos. Só tem um jeito de você estar cheio. Comprometimento em transformar. Transbordar. Contagiar. Aí tem algo muito espiritual do ser cheio. O texto diz ali, louvando entre vocês com todo o coração. De verdade, gente. Sabe para que serve essa reunião aqui? Não é para fazer um rito religioso que para reunir um bando de fiéis, aumentar a igreja, família Rio, e a gente ficar aqui assim domesticado a saber todo mundo cantar junto a mesma letrinha. Não é isso não, gente. Mas se você parar para poder... Pega o violão ali, Lucas, João. Se você parar para poder sair da distração e tomar consciência do que nós estamos falando aqui a respeito do verdadeiro contentamento, alegria, você vai começar a perceber como é que é a melhor forma de você ser cheio. Sabe qual é a melhor forma de você ser cheio? Transbordando. Só tem como ser cheio transbordando, gente. Esse lugar aqui que eu ocupo, nunca mais ninguém tira de mim. Não é do púlpito. É do transbordar, gente. Ficar sentado só se for para a responsabilidade de continuar transbordando por onde eu passar. De manhã estava lá no culto, o irmão estava pregando e eu estava ali transbordando, escrevendo e compartilhando as coisas que o Senhor estava falando comigo. E aí quanto mais eu compartilhava, mais cheio eu ficava, mais transbordante eu ficava.
Quanto mais eu compartilho, quanto mais eu derramo, quanto mais eu assumo a responsabilidade, quanto mais eu me derramo, quanto mais tendo renegado as paixões e eu vivo, mais cheio eu fico. Isso é doido demais, cara. Eu não preciso mais ficar vivendo como um menino suscetível aos ciúmes, suscetível ao orgulho, à vaidade, suscetível à amargura quando alguém me fere. Se eu transbordar, eu tô cheio e isso vira pequeno demais para mim. Eu não preciso mais viver, cara, pela arrogância, eu não preciso mais viver por aquilo que é perecível, parece que acaba, parece que toda relação vai começar e vai acabar, não vai construir nada sólido de verdade nessa terra, parece que toda relação é tipo como fumaça. Não, porque agora eu tô cheio, cara. Muitas vezes eu tô triste demais, muitas vezes eu tô muito triste. Às vezes mais triste do que feliz, diversas vezes. Porque quanto mais você se importa com as pessoas, mais triste você fica algumas horas. Você sente falta delas. E a tristeza faz parte do coração do pai, enquanto a mesa não está cheia dos seus filhos. É impossível que um pai se sinta feliz com uma mesa vazia dos filhos. Ou com os filhos falando mal uns dos outros, tendo ciúmes uns dos outros, tendo arrogância ou amargura uns dos outros, e são todos irmãos, filhos do mesmo pai. Vai estar triste. Mas em momento nenhum ele vai deixar de estar completamente contente. Então eu queria que a gente pudesse aqui, nós vamos cantar de novo esse louvor ali, e aí depois vamos cear, mas eu queria que você pudesse tomar como orientação esse ensino aqui, tá? Eu queria mesmo que você saísse da passividade, gente. Não tô te chamando de passivo, né? Mas às vezes a gente fica passivo. A gente às vezes fica assim, até por, não vou ofender, não vou fazer nada, sabe? Eu acho que é uma graça da gente ser uma comunidade bem pequena, porque a gente tem bastante liberdade para poder conhecer de verdade as pessoas, se importar de verdade. Também denuncia mais se a gente não faz isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria que a gente pudesse cantar essa canção de novo, tá? E aí eu queria que a gente pudesse já conectar com a ceia e transbordar aqui na vida uns dos outros. Com alegria. Abençoar a vida uns dos outros. Uma coisa que é poderosa é que quando eu ouço o meu irmão adorando, isso me enche. Quando o meu irmão me ouve adorando, isso enche ele. Por isso que o louvor precisa sair da nossa boca. Com gratidão, com alegria. Muitas vezes com pranto também. Isso tudo vai nos enchendo.